Oi, pessoal. Fala oi. Oi. Não quer falar oi? Dá um sorriso. Hoje eu vou fazer uma maquiagem e eu decidi filmar pra vocês verem. É uma maquiagem bem romântica, com tons rosados, roxeados. É uma coisa bem legal, assim, que você pode usar tanto durante o dia quanto durante a noite. E eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Bora lá? Bom, eu já preparei a minha pele, tá? Eu limpei ela com essa loção de limpeza da Nupil. Já tonifiquei com esse tônico adstringente da Nivea. E hidratei também com o hidratante da Nivea pra pele oleosa, que a minha é bem oleosa, tá? Na zona T. E também já passei esse primer, que é da Lebruce. É um primer 3D acetinado e fixador de maquiagem. Eu adoro utilizá-lo. Agora eu vou passar esse corretivo, tá? Da Max Love. Eu vou usar essa cor aqui, que é bem o tom da minha pele, só pra dar uma melhorada aqui na olheira, antes mesmo da base. Eu vou diluir ele, porque ele tem uma consistência bem grossa, tá? Então eu vou diluir ele com esse diluidor aqui da Inglot. Vou colocar uma gotinha ali nele. Daí com o pincel de corretivo mesmo, eu venho aqui pegando ele e aplicando aqui nessa região, sem pressionar demais e arrastar, porque eu já passei o primer. Senão eu vou acabar arrastando todo o produto que eu passei anteriormente. Fala oi, pessoal. Tô aqui de olho na mamãe se maquiando, tô aprendendo. Tá? E esse corretivo eu vou aplicar realmente só na área da minha olheira, não preciso fazer aquela aplicação triangular, tá? Daí eu venho com uma esponjinha de gotinha e vou dando batidinhas aqui pra deixar ele bem uniforme na pele. Bom, agora eu vou aplicar a base, tá? Eu uso no dia a dia essa da Vult, a minha é a cor M10, tá? Eu gosto muito dessa base, ela deixa a pele bem sequinha e muito confortável também, eu não tenho a sensação de que eu estou com base na pele. Eu aplico direto aqui na minha pele, a quantidade da qual eu gosto. E ela já está no finzinho. Tá? E aí eu venho com uma esponjinha de queijinho, dando batidinhas, espalhando essa base por toda a minha pele. Ela me deixa assim com um aspecto meio alaranjado no começo, mas depois ela dá uma adaptada no tom. E quando eu faço a iluminação também, isso dá uma melhorada. Sempre puxando bem aqui a raiz do cabelo e dando batidinhas pra cima do cabelo, que é pra não deixar aquele efeito máscara. Na orelha também, aqui no pescoço. Como é uma base de efeito mate, ela costuma secar rápido, então a gente tem que ser rápida também nesse momento de espalhar pelo rosto, para que ela não seque e dê manchas, né? Crie manchas na pele. Não precisa ter força, tá, gente? É só encostar na pele mesmo e dando batidinhas. Ó, acho que tem alguém falando de mim, hein? Minha orelha tá queimando. Bom, ó, já fiz a aplicação aqui nessa parte de baixo, agora vamos aqui no nariz. Tá, eu não vou levar pra pálpebra ainda, porque eu uso um corretivo e depois um primer, né, para olhos, o potencializador de sombras. Então eu não levo ainda para a pálpebra, mas eu coloco aqui um pouco na sobrancelha, porque vai servir como um primer, né, vai ser como uma base para que a sombra que eu aplicar aqui na minha sobrancelha fixe e dure mais. Tá, então ó, apliquei, dando bastante atenção aqui na raiz do cabelo, para não ficar o efeito máscara. Tá, e aí a gente vem aqui espalhando. Eu não gosto de aplicar muita quantidade pro dia a dia, porque eu acho que fica uma coisa muito carregada, muito pesada. Mas se é uma maquiagem para a noite, eu crio uma segunda camada.
Eu vou usar agora esse corretivo L4 da Ruby Rose. E eu vou aplicar ele nas áreas de iluminação, né? Nos pontos de iluminação do meu rosto. Eu gosto de aplicar ele aqui nessa parte debaixo do olho, sempre fazendo a aplicação nesse formato triangular, né? Triângulo invertido. Para que não destaque ainda mais a minha olheira. Mesmo que eu tenha passado um corretivo do tom na minha pele antes da base, se eu fizer só a iluminação na minha olheira, vai ficar uma coisa bem estranha. Então, para dar um ar de mais naturalidade, eu faço a aplicação dessa forma. Apliquei, já venho também esfumando. Eu uso a mesma esponjinha, só viro o lado, porque esse corretivo ele é mate também, então ele seca bem rápido. Daí eu já venho aqui, ó, dando batidinhas por todo ele, onde foi aplicado. Tá, ó. Espalhei ele aqui, tá? Olha, espalhado. Agora vamos desse lado. Sem arrastar, tá, gente? É importante dar batidinhas, porque se arrasta, mistura todos os produtos e é capaz até de arrancar a base e o corretivo que eu passei anteriormente. Então, sempre batidinhas. Agora eu vou iluminar aqui a região central da minha testa, né? Essa parte de baixo, de cima aqui da sobrancelha. E vou descer aqui para o meu nariz. Só esse centrinho aqui. Aqui em cima dos lábios também, no arco do cupido. Ou fiso labial, cada um chama como quer, né? E vou aplicar também um pouquinho aqui no meu queixo, para dar a ilusão de que ele é mais para frente. Venho com a esponjinha também, dando batidinhas, espalhando esse corretivo. Ó, como ele seca rápido, tá vendo? Ele dá essa manchadinha, mas se você continuar dando batidinhas, ele espalha. Não reparem, não. É que minha cria tá aqui acordada, né? Então ela vai dar uns gritinhos aqui, brincando com os pincéis da mamãe. Mas vamos lá. Daí a gente dá batidinhas aqui também, ó. Não arrasta, tá? Só batidinha. Que ele já vai esfumando todo esse corretivo. E é importante aqui no nariz que você não faça esse traço, né, com o corretivo torto. Você tem que fazer ele retinho, porque se você fizer torto, seu nariz vai ficar com um aspecto de torto também. Tanto na hora de iluminar, quanto na hora de contornar, tá? Eu costumo contornar, ou fazer o contorno do meu rosto com um pó. Então, eu vou selar aqui a minha pele com o pó translúcido, tá? Eu uso esse da Anaconda. É um pó que eu gosto de usar no dia a dia, porque ele não foi tão caro, então, né, ajuda aqui a amiguinha a manter o material por mais tempo. E com a própria esponjinha que vem nele aqui, ó, eu só vou aplicar nessa região do corretivo. Lembrando que se o corretivo acumular aqui nessa região, porque às vezes a gente demora um pouquinho, né, pra vir com pó pra selar, se ele acumular, é interessante você voltar sempre com a esponjinha e dar umas batidinhas pra tirar esse acúmulo. Porque se você selar a pele com acúmulo, vai ficar marcado, tá? Vai ficar marcado e vai acumular mais ainda o pó. Então, ó, a gente pega ele aqui. E aí eu vou selar também aqui o meu nariz, que é a primeira coisa que a oleosidade aparece. Então, eu selo bem ele. Dou uma boa caprichada, tá? Venho, ó, dando batidinhas e também aqui na testa. Todas as regiões em que eu apliquei, né, o corretivo de iluminação. Aqui também. Bom, aqui eu já apliquei o pó, né? Tô parecendo um dálmata aqui. A aplicação desse pó ficou desse jeito, mas não tem problema. Depois eu vou voltar com o pincel pra varrer todo o excesso de pó, tá? Enquanto isso, eu já venho com pó de contorno. Eu gosto de usar esse aqui da Vult, tá? É a cor 06. Ele é bem pra pele morena, tá vendo? Olha, pele negra, né? Pra mim, esse pó aqui, ele ainda é um tom mais escuro que o meu. Então, é perfeito pra contorno. Eu uso o pincel de pó mesmo, tá? Eu aperto assim o pincel de pó, dou umas batidinhas aqui, ó, e venho aplicando onde eu preciso fazer esse contorno. No caso aqui da bochecha,
tá? Pra você saber o lugar em que você precisa fazer essa marcação aqui, é só você prestar atenção na profundidade que você tem aqui, ó, abaixo da maçã do rosto. Faz assim, ó, que evidencia, tá vendo? Eu não gosto de fazer muito direcionado à boca, porque senão eu acho que dá uma aparência de que o rosto fica mais comprido. Então eu faço um pouquinho mais acima. Ó, tá vendo? Faço a aplicação aqui até a têmpora, tá? E logo em seguida eu solto o pincel e venho esfumando essa marcação que fica do pó. Não precisa apertar, só ter leveza na mão, tá? E ó, esfumado. Faço a mesma coisa do outro lado. Na testa também, né? Vamos diminuir essa testinha. Aqui nessa parte de cima da testa. Mas eu também gosto de dar uma escurecida aqui, ó, na lateral. Pra não ficar aquela faixa, né? De onde eu escureci e onde eu clareei. Onde eu iluminei. Então eu faço a aplicação assim, dando batidinhas e, se necessário, eu volto esfumando. Tá? Então, pronto. Agora, no nariz... Você pode pegar tanto um pincel menor, ou eu uso até o de pó mesmo, porque eu gosto de economizar pincéis, né? Porque pra lavar dá um trabalhinho. Então eu aperto assim, ó, o meu pincel, tá vendo? Deixo ele bem fininho. Pego aqui um pouquinho do pó e venho aqui na lateral do meu nariz, ó. Criando essa linha. Dá pra ver aqui, ó? Só devolvi a profundidade, né? A sombra natural do meu rosto, que a base tende a tirar. Faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Linha reta. E aqui embaixo também, pra que ele não fique muito comprido. Tá vendo? Aí eu subo um pouquinho aqui na bolinha do nariz. Pra não dar aquele aspecto de caído, tá? Solto aqui o pincel e venho esfumando. E já tiro, aproveito pra tirar o excesso do pó translúcido que eu havia aplicado. Tá? Ó. A mesma coisa aqui embaixo, eu já venho tirando todo esse excesso. E vou varrendo todo o restante da minha pele. Eu também gosto de voltar pra não ter risco de estourar no flash, tá, gente? Porque o pó translúcido, mesmo que ele seja de fundo rosado, ele corre o risco de estourar, sim, principalmente em flash de celular, que é uma luz direcionada. Então eu volto com outro pó mais amarelado, tá? Que esse daqui é a cor número 4, da Vult também, que é um pouco mais amarelado, não é o tom da minha pele, mas eu gosto muito de usar ele pra isso, eu acho que ele não me deixa esbranquiçado. E aí eu venho aqui, ó, só nas regiões onde eu iluminei, como ele é um pó mais claro, eu venho só nas regiões onde eu iluminei, varrendo todo o pó translúcido que eu apliquei no meu rosto. Tá vendo? Venho varrendo aqui, e como ele tem uma cor amarelada, ele não vai me deixar esbranquiçada, tá? Lembrando que se você aplica a base no pescoço, você também tem que selar. E tá quase feita a minha pele. Daí agora eu venho com o blush, tá? Eu gosto de aplicar esse blush da Tracta. Ele tem um fundo meio berinjela, tá vendo, ó? Meio berinjela não, né? Meio, não sei, vinho. Meio puxado pro vinho. Usando esse pincel aqui, tá? Que é um chanfrado, que é pra aplicação de blush. Dou uma batidinha aqui bem suave e já tiro o excesso, porque esse blush ele é bem forte. E já venho fazendo movimentos redondos aqui, ó, só na maçã do rosto. Tá? Bem suave, ó, a diferença, bem sutil. Eu não gosto de blush muito marcado, então eu venho bem suavemente aqui, só nessa região aqui da maçã do rosto, dá aquele sorrisinho pra você ver onde é a maçã do seu rosto e você vem aplicando aqui, tá? E quanto mais você esfumar, melhor vai ficar, né? Pra não ficar aquela bolinha marcada da aplicação. Apliquei aqui, daí eu venho com esse fixador, tá? É o Fix My Makeup da Tamiri Sintzy. Eu tô adorando esse fixador, eu comprei ele na Mactube em São Vicente. Não me recordo o valor que eu paguei, mas se eu não me engano foi R$ 54 mais ou menos.
E eu venho aplicando ele numa certa distância do rosto, tá? Mas é importante que você aplique ele por todo o rosto. Então, você aplica aqui, ali, acima e de baixo. Feito isso, eu tenho que esperar ele secar, tá? Natural. Eu não posso vir com qualquer outra coisa, né, tentando secar, porque senão ele não vai cumprir o que ele deve cumprir. Que nada mais é do que tirar esse aspecto de pó, né, que o pó deixa na nossa pele. E deixa um aspecto bem natural. Eu gosto muito de usar tanto bruma quanto fixador antes da maquiagem, durante, que é nesse caso agora, e depois também. Daí eu venho aqui com o leque, ó, só pra acelerar a secagem. E antes mesmo desse fixador secar completamente, eu gosto de vir com o iluminador, tá? Eu tô usando esse da Luisance. A cor dele não tem a referência aqui. Não tem referência de cor, tá? Não sei se é esse nome Baked aqui. E eu gosto muito dessa cor, porque pro dia a dia é uma cor bem básica, não estoura tanto na minha pele, né? Porque não é tão distante do tom na minha pele. Então eu uso esse pincel aqui da Macrylan, é o WB500, e venho fazendo a aplicação aqui, ó, no alto da minha maçã, tá? E trago aqui pra têmpora, tá? E aí eu venho aqui com o pincel aqui, ó, aplicando nessa região aqui. Ela tá reclamando porque ela quer ficar no meu colo. Pode isso, enchi aqui o quarto de brinquedo, mas não adianta. Tá vendo? Ele é bem sutil, um leve glow aqui na pele. Pra quem não gosta de iluminador muito forte, ele é uma boa opção. Aqui, ó, no filtro labial eu costumo vir com a mão, tá vendo? Que é pra deixar mais concentrado, né? Porque eu gosto daqui bem iluminado. A mesma coisa aqui na ponta do nariz, ó, é só nessa pontinha, tá? Só pra dar um brilhinho. Uso o pincel aqui só pra dar uma esfumada. E aí no queixo eu aplico direto com o pincel, ó. Eu não gosto de iluminar essa região aqui porque a minha testa já é meio grandinha, né? Se eu iluminar vai ficar mais linda, então deixa assim. Bom, aí depois que eu fiz a iluminação, né? Apliquei o iluminador aqui nos pontos. Eu vou usar esse quarteto da Dylos, tá? Pra sobrancelha. É um quarteto que eu adoro, sempre uso ele. E vou usar um pincel chanfrado, tá? Esse pincel aqui chanfrado. E o escovinha. Escovinha eu gosto pra pentear, né? Deixar os pelinhos no lugar. E também depois eu gosto de usar ele um pouquinho pra dar uma clareada. Às vezes a gente aplica sombra em excesso, a sobrancelha fica muito marcada, muito forte, né? Pro dia a dia eu gosto de deixar ela com um efeito mais natural. E eu vou usar a cor mais escura que tem aqui, tá? Desse quartetinho. Eu vou pegar um pouquinho dessa cerinha também, ó, e aplicar aqui com o próprio dedo, tá? Por toda a sobrancelha, sem excesso, só um pouquinho mesmo. Pra ajudar a fixar mais a sombra. E vou usar aqui a cor mais escura, criando essa linha na parte de baixo da minha sobrancelha primeiro. Tá, ó. Eu venho aqui somente onde eu tenho o pelo, respeitando o desenho natural da minha sobrancelha, e crio essa linha de baixo. Depois eu vou criar a linha de cima, só que eu dou um espaço daqui desse início, que é pra deixar ele mais degradê, mais claro. Porque eu não gosto do início marcado. Então, eu dou um espaço, ó, e começo daqui. Aqui eu não tenho muito pelinho aqui, ó, nessa parte do meu arqueamento. Então, eu crio. Então, eu dou um espaço, ó, e começo daqui. Aqui eu não tenho muito pelinho aqui, ó, nessa parte do meu arqueamento. Tá, ó, eu crio. Eu venho aqui e vou descer aqui essa linha juntando com a de baixo. Tá? Ela quis voltar a participar. Continuando aqui o preenchimento. Continuo com a cor mais escura. E venho só preenchendo aqui, ó, dando batidinhas nessa parte aqui onde eu não tenho pelo. Eita, que você tá soluçando? Bom, voltando aqui. Daí agora eu vou preenchendo todos os espaços aqui, ó, dentro vazio, né? Onde não tenho muito pelo, eu dou batidinha, que é pra deixar mais forte. Pra que fique natural e combine com o restante da sobrancelha também. E aí,
Por aqui, ó, eu só vou aplicando e arrastando, né? Que esse movimento de arrastar vai esfumar. E aqui, nesse início, eu venho para cima. Volto arrastando para dentro da sobrancelha. Venho aplicando aqui, ó, mais produto. Percebam que no início eu não pego o produto e aplico, tá? Com o que já tem no pincel mesmo, eu só vou esfumando. Só que, ó, no meio da sobrancelha que eu venho aplicando mais produto, porque é pra pigmentar e deixar na tonalidade que eu quero. Tá, ó, eu venho esfumando sem pegar mais produto. Lembrando de tentar fazer o esfumado também mais retinho, tá? Não se preocupa se errar nessa parte de baixo, porque a gente pode fazer um recorte. Vou fazer a mesma coisa na outra. Prestando sempre atenção, gente, na altura, tá? Da sobrancelha, para as duas ficarem na mesma altura. Cuidado, porque senão você vai deixar a sobrancelha torta. Tem que prestar atenção e preencher a sobrancelha mais uniformemente possível, tá? Pra não ficar uma mais clara, uma mais escura ou falhas dentro do desenho da sobrancelha. Não ficar manchas, né? A grossura também é uma coisa muito importante, tá? De você prestar atenção, para que as duas fiquem na mesma grossura. Tá? O arqueamento também, ó, esse ficou um pouco mais pontudo que esse. Então a gente volta aqui deixando o mais próximo possível, tá? Você também pode fazer um recorte com corretivo, mas como eu já selei a minha pele, não é muito legal fazer isso. Mas dá pra corrigir sim, eu pego o pincel de corretivo, tá? Volto aqui com o corretivo. Na parte de cima da sobrancelha é importante você usar um corretivo que seja do tom da sua pele. Na parte de baixo aqui da pálpebra não tem problema, pode ser um tom mais claro. E eu vou usar esse mesmo que eu usei pra iluminar a minha sobrancelha, que é sobrancelha não, desculpa, meu rosto, né? Os pontos de iluminação. E aí eu venho aqui aplicando ele aqui na minha pálpebra, ó. Tá? E venho aqui com o pincel fazendo o recorte. A dica para não ter erro é não pressionar o pincel na pele, tá? Você vem aqui só encostando, olha. E vem descendo para a pálpebra o que já tem aqui. Não precisa aplicar muito produto, tá? Porque se você aplicar muito produto na pálpebra, vai acontecer acúmulo, não é muito legal. E aí você vem descendo, tá? Assim, arrastando. E eu venho aqui com a esponjinha, novamente, de gotinha, e venho dando batidinhas pra tirar os excessos, né, de produto. E deixar a aplicação mais uniforme também. Tá? E aí eu venho tirando todo o excesso. Esse recorte é importante que a linha seja feita reta, tá? Então você precisa ter um pouquinho mais de precisão. E aqui no outro olho eu faço a mesma coisa, da mesma forma. Aplico um pouco desse corretivo e faço todo o recorte da sobrancelha. Eu sempre aplico um pouco mais abaixo assim, gente, pra que não venha com excesso de produto no pincel e atrapalhe todo o desenho que você fez. Venho com a esponjinha e vou dando batidinhas. Tomando muito cuidado para não dar batidinhas em cima da linha, né? Limite ali e atrapalha todo o teu trabalho.
Lembrando sempre também de dar batidinhas aqui, ó, pra não ficar aquela marcação. Tá? E percebam que na pálpebra móvel eu não aplico, porque depois eu vou usar o potencializador. Então, pra não ter excesso de produtos, tá? E no decorrer da noite ou do dia aí acumular, então a gente mantém assim. Eu vou usar uma sombra de um tom bem clarinho, tá? Dessa paletinha aqui da Vult também, esse tom aqui mais clarinho. E eu vou selar a parte de cima, abaixo da minha sobrancelha, tá? Essa parte de selar isso aqui vai ajudar você no seu esfumado, na hora que você for fazer esfumado no côncavo, tá? Então, eu selo aqui essa parte de baixo aqui da minha sobrancelha todinha, tá? Sem arrastar também, batidinhas com pincel de aplicar sombra. Venho aplicando aqui, ó. Essa daqui é opaca, tá, gente? Eu tô usando por enquanto ela, depois eu ilumino com o próprio iluminador. Bom, depois que eu selei essa parte de cima aqui, eu vou usar esse potencializador da Bitarra, tá? É na cor nude. Ele ajuda a potencializar a cor das sombras e também a fixar. Então, eu vim com o dedo mesmo, com um pouquinho do produto aqui, ó, dando batidinhas por toda a minha pálpebra móvel. E subo um pouquinho pro côncavo também de encontro com o corretivo. Sem excessos, para não acontecer o acúmulo, né, das sombras no decorrer do dia, tá? Mesma coisa no outro olho. E depois que eu fiz isso, eu venho com este pincel aqui da Macrylan, é o WB500, e esse quinteto da Vult, tá? Eu vou usar o rosa mais claro ali, ó, a segunda cor de lá pra cá. É que fica difícil mostrar, né, com o bebezinho no colo. Né, fala oi. Oi, gente. Aí eu de novo. E eu venho com a segunda cor ali do quinteto, tá? Que é um rosinha bem aberto. E aqui no canto externo, olha, eu vou dar umas batidinhas com esse pincel bem fofinho. Tá? Venho depositando aqui a sombra. Ó, eu venho depositando e dando batidinhas. A mesma coisa nesse outro olho. Mantendo aqui no canto externo, tá? Sem necessidade de entrar para o côncavo. Tá, eu venho dando batidinhas, aplicando aqui. Lembrando que a gente tem que tentar deixar na mesma proporção, tá? Cuidado para não deixar uma aplicação maior que a outra, porque senão vai dar a impressão de que seu olho é um maior que o outro. Tenta deixar o mais proporcional possível. E sem pegar mais nada de produto, eu só venho dando batidinhas assim, ó, que eu consigo ir esfumando o que eu já tenho aqui na minha pálpebra, tá? Ó. Essa foi só a primeira cor, tá? É o fundo do meu esfumado. Eu vou pegar um pincel menor, tá? É esse daqui que não tem referência aqui, mas eu sei que é da Macrylan. E eu vou... Ó. Faz assim. E eu vou usar essa cor do lado do preto aqui, tá? Esse roxinho mais escuro. E vou começar a aplicar aqui no canto externo do meu olho, rente ao cílio, tá? Ó. Começo a aplicação dando batidinhas e vou subindo. Pego mais um pouquinho de sombra pra pigmentar aqui. Eu tenho que fazer essa aplicação dentro da cor mais clara. E eu vou pigmentando, tá, gente? Até a cor que eu achar legal aqui. Como eu não quero nada muito forte, eu vou dando essas batidinhas, tá? Tiro o excesso do pincel, de produto do excesso do... Tiro o excesso de produto do pincel numa toalhinha que eu tenho aqui à mão, tá? E na borda eu venho, ó, esfumando com a mão bem leve, gente. O segredo do esfumado é o pincel só encostar na pele, as cerdas. Encostou na pele, você vai fazer um movimento circular, tá? Não precisa pressionar. Ó, bem leve. Tá vendo que o pincel não afunda? E eu venho esfumando toda a borda
da segunda cor que eu utilizei, tá? Ó. No outro olho eu faço a mesma coisa. Pego a sombra, aplico aqui no canto externo rente ao cílio e venho dando batidinhas, subindo. Tá, ó, subindo. Batidinhas. Pego mais um pouco. Você quer fazer igual a mamãe? Faz. Quer descer? E aí eu venho esfumando aqui também. A dica também é tentar segurar mais na beirada aqui do pincel. Assim você não corre risco de pressionar tanto, tá? Porque não tem necessidade de ter tanta precisão no esfumado. Então a gente vem aqui só esfumando a borda. Deixando... O quê? Deixando os dois na mesma tonalidade, tá? É uma coisa importante também. Aí eu posso, pra dar acabamento, se eu quiser voltar com o primeiro pincel que eu usei, só vir aqui em cima, na borda, ó, nas bordas, fazendo esse movimento de vai e vem e esfumando. Só pra dar um acabamento mesmo, melhorar ainda mais o esfumado. E aí eu vou pegar um pincel de aplicar sombra, tá? E vou aplicar... Aí entra a melhor parte, é o charme dessa maquiagem. Eu vou usar, gente, essa paletinha aqui, ó, tá? Da Ruby Rose. E eu vou usar esse iluminador aqui, o Rosé Champagne. É esse iluminador aqui. Só que tem um segredinho pra potencializar a cor. Tem um segredinho pra potencializar a cor desse iluminador, né? E ficar uma aplicação legal. Eu, além de usar o potencializador, né, que é o primer, eu também gosto de usar o próprio fixador de maquiagem, eu espirro ele no pincel. Tá? Eu dou uma espirrada, assim, com uma certa distância. Só pra umedecer o pincel, ou você pode fazer isso com água também, tá? Mas eu gosto de usar o fixador que já ajuda a fixar essa sombra. E aí eu vou pegar um pouquinho desse iluminador e venho aplicando aqui no meu canto interno, ó. Tá, e eu dou uma leve subida aqui, ó, sem excessos de produto. Tento concentrar mais aqui na pálpebra móvel do produto, tá? E batidinhas, tá, gente? Não arrasta. Batidinhas. Tá? Essa cor aqui, essa primeira corzinha, ó, a gente vem aplicando aqui até ficar na cor que a gente deseja, né? No tanto de cintilância. E eu gosto de aplicar bem aqui no cantinho interno também pra iluminar bem ele. E aqui na outra pálpebra também é a mesma coisa. Eu volto dando umas batidinhas aqui, porque às vezes acumula, tá, o potencializador. E venho aqui também aplicando. Se necessário, molha o pincel novamente. E aqui está, cílio postiço aplicado. Esse cílio é bem volumoso, impactante. Eu adoro usar ele, tá? Bem coladinho no canto interno, no externo, por toda a extensão dele também. E depois do cílio postiço colado, eu gosto de passar um lápis bege na linha d'água, tá? Ou se você não tem um lápis bege, também funciona corretivo. Você pega um corretivo que você tem aí que seja mais claro, tá? Com um pincel, pode ser de corretivo ou um mais fininho. Você estica a sua pele aqui bem, ó, e passa aqui na linha d'água esse corretivo. Eu gosto de fazer isso porque abre o olhar, tá? O corretivo ou o lápis bege na linha d'água. Se você usar lápis preto, se você tem um olho grande e quer usar um lápis preto pra fechar um pouquinho o seu olhar, tudo bem. Se você tem um olho pequeno, eu recomendo usar corretivo, tá? Clarinho, ou um lápis bege, porque se você usar o lápis preto, ele vai fechar ainda mais o seu olhar. Tá? E aí aplica aqui, ó, por toda a linha d'água, sem excessos, tá, gente? Pra não entrar no olho. Ó.
E aí você volta com o pincel aqui embaixo, só pra dar um acabamento na raiz do seu cílio, tá? Tá feito. E aí vamos à aplicação do batom aqui, gente. Tá, eu faço a aplicação deixando só o centro da minha boca sem batom. Na parte de cima também. Tá vendo? Ó, só um meinho sem. E aí eu venho com esse rosinha, que é da Dylos, tá? Antes que eu me esqueça, o outro é da Bruna Tavares, é a cor Tamires. Esse aqui é da Dylos, já acho que nem tem mais a cor dele aqui, é Sissone, o número da cor dele, tá o nome. É esse rosinha mais queimado. E aí, ó, eu dou umas batidinhas aqui, ó, só no centro da minha boca. E faço esse movimento assim, ó, pra dar uma esfumada. Ou se você quiser vir com pincel também, pode ser. E é isso. Aí eu gosto também de usar o iluminador, gente, por cima do batom. Pra chamar a atenção também nesse centro da boca. Eu acho que dá um efeito bem bonito, tá? Eu venho com a mão mesmo, eu pego um pouquinho do iluminador aqui da paleta e... Bom, gente, esse é o resultado final da make, tá? Olha. Né? Nem precisa de delineado, mas se você quiser fazer não tem problema, também combina bastante. Batom também você pode mudar, tá? Usar um tom nude, um mais rosado, um marrom, enfim. Você pode brincar com as cores aí, tá? Se você não me segue ainda nas redes sociais, segue lá, meu Instagram é @CAH, Machado Makeup, tá? Se você conseguir reproduzir uma maquiagem nesse estilo assim, manda um vídeo pra mim, pra você me estimular a continuar filmando. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado.